Meu pai biológico me pediu ajuda para fazer com que minha mãe terminasse com meu padrasto depois de 5 anos de nos abandonar, mas ele acaba recebendo algo melhor, embora não para ele. Tenho 16 anos e ontem meu pai biológico, de 44 anos, entrou em contato comigo de repente, depois de 6 anos separado da minha mãe, pedindo que eu o ajudasse a terminar o relacionamento entre minha mãe, de 40 anos, e meu padrasto, de 41 anos. A conversa desandou a partir daí. O contexto é que meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Minha mãe nos disse, a mim e aos meus irmãos, que eles se separaram porque meu pai nunca estava em casa e eles brigavam constantemente. Minha irmã mais velha, Kerry, de 19 anos, eventualmente me contou o que realmente aconteceu. Ela ouviu muitas das brigas, e aparentemente, meu pai não estava envolvido em nossas vidas de forma alguma. Trabalhava muitas horas, saía com amigos todo fim de semana e perdia a maioria dos nossos eventos importantes. Minha mãe tentava convencê-lo a estar mais presente, mas ele se recusava a mudar. Quando tento me lembrar, percebo quanto meu pai estava ausente. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo assistindo TV ou no celular. Talvez fosse a um evento escolar por ano, se tanto. Ele não era horrível, nunca nos bateu ou gritou, mas simplesmente não estava presente. Enquanto isso, minha mãe equilibrava seu trabalho como enfermeira com os cuidados de 3 filhos. Ela nos levava à escola, ajudava com a lição de casa, cozinhava e ainda assim comparecia aos nossos jogos de futebol e peças escolares. O pior era como meu pai falava da minha mãe, e isso quem me contou foi minha irmã Kerry. Uma vez ele disse ao irmão dele, numa reunião de família, que o trabalho era a coisa mais importante na vida dele, e que a família vinha em segundo lugar. Minha mãe estava bem ali quando ele disse isso. Lembro de como o rosto dela ficou vermelho e os olhos se encheram de lágrimas. A família do meu pai parecia desconfortável, mas ninguém disse nada. A irmã da minha mãe a levou para outro cômodo e conversaram por muito tempo. A família do meu pai sempre o via como o garoto de ouro, o homem de negócios bem-sucedido que não podia fazer nada errado. Minha mãe é uma das pessoas mais carinhosas que conheço. Trabalhou duro para nos sustentar, mesmo quando meu pai não contribuía muito. Ela é inteligente, paciente e coloca o coração em tudo o que faz. Acho que meu pai se aproveitou da bondade dela por anos. A separação foi intensa. Eu tinha 10 anos e lembro do meu pai gritando sobre como minha mãe tentava controlar a vida dele e dizia o que ele deveria fazer. Ele fez as malas e bateu a porta com tanta força que uma foto caiu da parede e quebrou. O vidro se espalhou por todo lado. Meu terapeuta me disse depois que algumas das minhas memórias dessa época estão confusas porque é assim que o cérebro protege crianças de eventos traumáticos. Depois que meu pai foi embora, ele se mudou para a casa de um amigo do trabalho. Não entrou em contato por semanas. Quando finalmente ligou, só falou com Kerry e com meu irmão Ben, de 18 anos. Lembro de ficar sentado ao lado do telefone esperando ele pedir para falar comigo, mas isso nunca aconteceu. Esse padrão continuou por meses. Eventualmente, minha mãe conseguiu a guarda total porque meu pai quase nunca aparecia para as visitas marcadas. Ele cancelava em cima da hora ou simplesmente esquecia. Meus irmãos ficaram furiosos com ele. Pararam de tentar manter uma relação depois que ele perdeu a formatura do ensino médio do Ben. Eu continuei tentando. Às vezes eu ligava e ele prometia vir me ver, mas sempre acontecia alguma coisa, emergência no trabalho, problemas com o carro, não estava se sentindo bem, sempre uma desculpa. 2 anos depois do divórcio, minha mãe conheceu Kevin, de 41 anos. Ele é arquiteto e tem 2 filhos, Sophie, de 18 anos, e James, de 15 anos. Kevin é tudo que meu pai não foi. Ele está presente, nos ouve e participa das nossas vidas. Desde o primeiro dia, tratou a mim e aos meus irmãos como se fossemos filhos dele. Foi aos meus jogos de beisebol e torcia mais do que qualquer pessoa. Me ajudou com projetos de ciências quando eu estava com dificuldade, até me ensinou a trocar um pneu e consertar uma torneira com vazamento, coisas que meu próprio pai nunca se deu ao trabalho de fazer. Kevin e minha mãe se casaram há 3 anos e nos tornamos uma grande família. Sophie e James agora são como irmãos de verdade para mim. Chamamos Kevin de pai, e os filhos dele chamam minha mãe de mãe. No começo parecia estranho, mas agora é natural. Nossa casa é um pouco barulhenta e às vezes caótica com 5 filhos, embora Kerry esteja na faculdade agora, mas é cheia de risos e conversas. A ex-esposa do Kevin morreu de câncer há alguns anos, então os filhos dele moram conosco em tempo integral. Sophie teve dificuldades depois da morte da mãe, mas minha mãe a ajudou a superar isso.
Ela se certificou de que Sophie tivesse alguém com quem conversar sobre coisas de meninas e a levou para comprar o vestido de formatura. Minha mãe trata Sophie James da mesma forma que nos trata, com amor e respeito. Enquanto isso, meu pai biológico desapareceu quase completamente da minha vida há cerca de 5 anos. Ele se mudou para outro estado por causa de uma promoção e parou de atender minhas ligações. Os pagamentos de pensão começaram a atrasar, depois pararam completamente. Minha mãe nunca falou mal dele para nós, mas eu sabia que isso colocava um peso financeiro na nossa família. Kevin assumiu a responsabilidade e ajudou a sustentar todos sem reclamar uma única vez. Ano passado, descobri que meu pai tinha voltado para a cidade. Eu o vi no supermercado com uma mulher muito mais jovem. Ele olhou diretamente para mim, depois virou as costas e entrou em outro corredor. Voltei para casa e me tranquei no quarto por horas. Minha mãe bateu na porta e perguntou o que havia acontecido, mas não consegui contar. Não queria magoá-la deixando ela saber que meu pai havia voltado e nem se importou em entrar em contato com nenhum dos filhos. Agora é quando as coisas ficam loucas. Ontem recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era meu pai pedindo para nos encontrarmos. Aceitei vê-lo numa cafeteria perto de casa. Quando cheguei, ele me abraçou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse estado ausente nos últimos 5 anos. Depois de uma conversa desconfortável, ele foi direto ao ponto. Disse que cometeu um erro ao nos deixar e que queria consertar as coisas. Achei que ele queria fazer parte das nossas vidas de novo, mas não era isso. Ele me pediu para ajudá-lo a reconquistar a mamãe. Na verdade, me pediu para encontrar maneiras de criar problemas entre mamãe e Kevin. Eu só olhei para ele como se fosse louco, porque ele realmente era, se achava que eu faria isso por ele. Eu disse que mamãe era feliz com Kevin e que eu não faria nada para destruir isso. Mas a justificativa dele foi o que me pareceu mais nojento. Disse que mamãe deveria estar com alguém mais bem-sucedido como ele, não com um cara que só desenha prédios para viver. Chamou Kevin de entediante e disse que mamãe merecia algo melhor. A verdade é que Kevin faz minha mãe mais feliz do que já vi ela com meu pai. Ela sorri mais, ri mais, eles cozinham juntos e saem para encontros, se respeitam mutuamente. A diferença é como da noite para o dia. Meu pai continuou insistindo, dizendo que Kevin provavelmente não era tão perfeito quanto parecia. Sugeriu que eu procurasse sinais de problemas no casamento deles e contasse para ele. Chegou até a me oferecer dinheiro se eu ajudasse a separá-los. Eu me senti enjoado ouvindo isso. Esse era meu pai, me pedindo para destruir a felicidade da minha mãe por puro egoísmo. Eu disse que não e me levantei para ir embora. Ele me segurou pelo braço e disse que mamãe ainda era legalmente sua esposa, porque nunca se divorciaram oficialmente. Isso me pegou de surpresa. Soltei meu braço e saí da cafeteria com a cabeça girando. Pode ser verdade? Nunca houve um divórcio oficial? Se for, por que ele mentiria sobre isso? Ainda não contei a ninguém sobre esse encontro, nem para meus irmãos, nem para mamãe, nem para Kevin. Estou carregando esse peso sozinho, e ele está me esmagando. Atualização 1. Depois de ler os comentários de vocês, decidi conversar primeiro com meu padrasto Kevin. Minha mãe estava trabalhando no turno da noite no hospital, então encontrei Kevin no escritório de casa, trabalhando em alguns projetos. Perguntei se podíamos conversar e, imediatamente, ele largou o que estava fazendo e me deu total atenção. Ele é assim. Mostrei a ele as mensagens de texto do meu pai e contei sobre o nosso encontro. Eu estava nervoso com a reação dele, mas Kevin permaneceu calmo o tempo todo. Agradeceu por eu ter ido até ele e me garantiu que meu pai estava mentindo sobre o divórcio não estar finalizado. Explicou que ele e minha mãe não poderiam ter se casado legalmente se ela ainda estivesse casada com meu pai. Quando mencionei que meu pai me ofereceu dinheiro para sabotar o casamento deles, o rosto de Kevin mudou. Não era exatamente raiva, mas vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Ele respirou fundo e me perguntou como eu me sentia em relação ao pedido do meu pai. Disse a ele que nunca faria nada para machucá-los, e a tensão nos ombros de Kevin desapareceu. Kevin sugeriu que esperássemos até minha mãe voltar do turno para conversarmos como família. Concordei, mas pedi que ele não contasse nada aos meus irmãos por enquanto. Ele respeitou minha decisão e prometeu seguir minha liderança sobre quando envolvê-los. Quando mamãe chegou em casa pela manhã, Kevin e eu assentamos na cozinha. Mostrei a ela os textos e contei tudo. Ela ficou pálida quando relatei a conversa com meu pai. Quando mencionei a parte sobre o divórcio não estar finalizado, ela parecia ter visto um fantasma.
Mamãe saiu da sala sem dizer uma palavra e voltou com uma pasta. Colocou-a sobre a mesa e abriu, revelando os papéis do divórcio assinados e carimbados pelo tribunal. O divórcio havia sido finalizado há anos, muito antes de ela conhecer Kevin. Meu pai tinha mentido para mim, exatamente como muitos de vocês suspeitavam nos comentários. Mamãe revelou que meu pai também vinha tentando contato com ela, enviando mensagens há meses que ela vinha ignorando. Ela nos mostrou dezenas de mensagens dele, começando com perguntas simples sobre nós, aos poucos, tornando-se insistentes, até que ele finalmente declarou que havia mudado e queria que ela voltasse com ele. Mamãe explicou que não contou nada antes porque não queria nos preocupar. Achou que conseguiria lidar com a situação ignorando. Mas agora percebeu que isso não estava funcionando, papai estava escalando sua abordagem ao tentar me envolver em suas maquinações. Kevin sugeriu pedir uma ordem de restrição. Para mim, pareceu uma boa ideia, porque meu pai não havia sido um verdadeiro pai há anos, e proteger nossa família era mais importante do que a relação inexistente que tínhamos. Concordamos em pensar sobre isso e discutir nossas opções no dia seguinte. Mas dormir naquela noite não foi fácil. Eu não parava de pensar em tudo o que aconteceu e em todas as mentiras que meu pai havia me contado. Decidi confrontá-lo mais uma vez. Kevin queria respostas também. No dia seguinte, enviei uma mensagem pedindo para nos encontrarmos na mesma cafeteria. Kevin ficou preocupado por eu ir sozinho, então me levou até lá, mas ficou esperando no estacionamento. Fiz ele prometer que só sairia do carro se eu mandasse mensagem pedindo ajuda. Quando meu pai chegou, agiu como se nada tivesse acontecido. Sorriu e me perguntou se eu tinha pensado sobre a proposta dele. Coloquei os papéis do divórcio sobre a mesa e vi o rosto dele mudar. Ele gaguejou e tentou explicar que não contava o divórcio porque havia sido injusto com ele. Confrontei-o sobre a mentira e perguntei por que estava tentando me manipular daquele jeito. Ele admitiu que estava observando nossa casa, controlando os horários da minha mãe e acompanhando Kevin até o trabalho. Sabia quando minha mãe estava de plantão noturno e quando a casa ficava vazia, exceto por Kevin e seus filhos. Falava da minha mãe como se ela fosse propriedade dele, que havia sido roubada. Um arrepio percorreu meu corpo ao perceber o quão obcecado ele estava. Ele não suportava ver minha mãe feliz com outra pessoa e queria retomar o controle, sobre ela, sobre nós, sobre a casa. Disse a ele que sabia sobre as mensagens que vinha enviando para a mamãe. Ele me perguntou o que mais ela havia contado. Respondi que ela tinha me contado tudo, mantendo a resposta vaga para ver como ele reagiria. Ele riu amargamente e disse que, se ela realmente tivesse contado tudo, eu não estaria sentado ali na frente dele. Quando perguntei o que queria dizer com aquilo, ele desviou o assunto e voltou ao plano de separar minha mãe de Kevin. Sugeriu que Kevin provavelmente não era tão perfeito quanto parecia e que eu deveria vasculhar o celular e o computador dele em busca de evidências de quem ele realmente era. Aquilo foi o suficiente. Me levantei e disse que não queria ter mais nada a ver com os planos dele. Disse que minha mãe era mais feliz agora do que jamais foi com ele, e que Kevin era 2 vezes o pai que ele jamais foi. Meu pai biológico não gostou nada daquilo que eu disse por último, e por um momento achei que ele fosse me bater. Em vez disso, agarrou meu pulso e sussurrou que eu estava cometendo um grande erro. Me soltei e saí da cafeteria, mandando uma mensagem para Kevin assim que estava do lado de fora. Ele me encontrou no meio do caminho no estacionamento e passou o braço pelos meus ombros enquanto caminhávamos de volta para o carro. Olhei para trás uma última vez e vi meu pai nos observando pela janela da cafeteria. De volta em casa, contei para mamãe e Kevin tudo o que meu pai tinha dito. Mamãe decidiu que era hora de envolver a polícia. O comportamento de perseguição dele e o fato de ter agarrado meu pulso na cafeteria foram suficientes para convencê-la de que uma ordem de restrição era necessária. No dia seguinte, mamãe e Kevin foram ao tribunal enquanto eu fiquei em casa com meus irmãos. Finalmente contamos a eles o que estava acontecendo. Ben queria enfrentar papai, mas Sophie o convenceu de que envolver as autoridades era mais inteligente. Carrie veio imediatamente da universidade assim que soube, chegando bem na hora em que mamãe e Kevin voltaram com a ordem de restrição temporária. A ordem impede que papai se aproxime a menos de 100 metros da nossa casa, do local de trabalho da mamãe, do escritório de Kevin e das nossas escolas. Também está proibido de entrar em contato com qualquer um de nós, inclusive comigo. Mamãe e Kevin estão trabalhando com um advogado para tornar a ordem permanente. Eu esperava me sentir em conflito por cortar todo o contato com meu pai biológico, mas, em vez disso, me sinto aliviado. Tenho dormido melhor sabendo que medidas legais foram tomadas para mantê-lo longe da nossa família.
Essa experiência me mostrou o quanto sou sortudo por ter Kevin como padrasto. Ele nunca fez dessa situação algo sobre ele ou sobre os sentimentos dele. Sua única preocupação foi proteger a nossa família, incluindo a mim. Apesar de tudo, ele me perguntou se eu estava bem com a ordem de restrição e se certificou de que eu soubesse que meus sentimentos importavam nessa decisão. Ainda tenho perguntas sobre por que meu pai reapareceu de repente na minha vida depois de todos esses anos, mas essas respostas terão que esperar. Por agora, estou focando na família que sempre esteve ao meu lado. Atualização 2. A ordem de restrição temporária contra meu pai se tornou permanente depois que ele a violou várias vezes nesses 2 meses. Ele foi flagrado dirigindo perto da nossa casa a altas horas da noite e sentado dentro do carro em frente ao hospital onde minha mãe trabalha. A polícia deu várias advertências, mas ele continuou ultrapassando os limites. Cerca de 1 mês atrás, as coisas pioraram. Papai apareceu em um dos meus jogos de beisebol. Eu estava no bastão quando o vi nas arquibancadas. Vê-lo ali me desconcentrou e acabei sendo retirado do jogo. Quando voltei para o banco, enviei uma mensagem para Kevin, que estava sentado com a mamãe do outro lado do campo. Kevin imediatamente notificou o segurança sobre a violação da ordem de restrição. Quando o segurança se aproximou do meu pai, ele começou a gritar que tinha o direito de ver o filho jogar. O segurança pediu que ele saísse em silêncio, mas meu pai se recusou. Acabaram tendo que escoltá-lo para fora, enquanto ele gritava que Kevin havia roubado a família dele. Meus colegas de equipe me olhavam, e o jogo foi interrompido por um tempo. O treinador me tirou de campo e perguntou se eu precisava ir embora, mas decidi ficar e terminar a partida. Meus pais, e sim, na minha mente, são minha mãe e Kevin, me levaram para casa mais cedo. Todos estávamos abalados pela explosão pública do meu pai. Mamãe ligou para a polícia, e meu pai foi preso por violar a ordem de restrição. Passou a noite na cadeia antes de pagar a fiança. Uma semana depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Cortaram os pneus do carro de Kevin, na entrada da nossa casa. Não conseguimos provar que foi meu pai, mas quem mais atacaria Kevin especificamente? Não é como se existisse um cortador de pneus em série no nosso bairro. Depois desse incidente, instalamos câmeras de segurança ao redor da casa. Durante tudo isso, uma pergunta não saía da minha cabeça. Por que agora? Por que meu pai reapareceu na minha vida depois de 5 anos de silêncio? A resposta veio de uma fonte inesperada, o irmão do meu pai, meu tio Tim. Ele aceitou nos encontrar em um restaurante público, com Kevin presente. O tio Tim sempre foi decente conosco, mesmo depois do divórcio. Ele ainda nos enviava cartões de aniversário e presentes de Natal, mesmo quando meu pai não fazia isso. Tio Tim revelou que papai tinha sido demitido do trabalho há 6 meses por comportamento inapropriado com uma colega. Desde então, vinha morando com amigos e gastando suas economias. Segundo meu tio, meu pai andava bebendo demais e falando obsessivamente sobre minha mãe, dizendo que ela tinha sido a única mulher que realmente o apoiou, e que naquele período da vida ele teve a maior estabilidade. O que, de fato, era verdade. Ele conseguiu muitas promoções e ascensões profissionais com o apoio dela, mesmo que tenha perdido praticamente tudo em nossas vidas no processo. O momento coincidia perfeitamente com quando ele começou a mandar mensagens para minha mãe e, eventualmente, se aproximou de mim. Não era motivado por amor ou arrependimento. Ele estava desesperado, buscando uma rede de segurança. Isso tornava sua manipulação ainda mais dolorosa, sabendo que ele nos via como recursos, não como pessoas. Tio Tim também compartilhou algo que explicava a fixação de papai com Kevin. Aparentemente, ele havia pesquisado sobre Kevin na internet e descobriu que o escritório de arquitetura de Kevin estava indo muito bem. Kevin havia conquistado recentemente um grande contrato para projetar um novo centro comunitário no centro da cidade. Havia matérias sobre ele em revistas de negócios locais. E papai, enquanto isso, enfrentava dificuldades para encontrar trabalho por causa das circunstâncias da demissão. O fato de Kevin ser bem-sucedido profissionalmente, ao mesmo tempo, um bom marido e pai parecia deixar meu pai maluco. Isso destruía a narrativa que ele havia criado para si mesmo, na qual era impossível conciliar sucesso na carreira com presença na vida familiar. Kevin provava que era possível ter os dois, se houvesse esforço. Não sei se foi certo, mas decidi escrever uma carta para o meu pai. Não a enviei. Essa ordem de restrição, em particular, proibia contato em ambas as direções. Mas escrever meus pensamentos me ajudou a processar tudo. Escrevi sobre como a ausência dele me afetou,
Como seu comportamento recente assustou a nossa família e como encontrei em Kevin uma figura paterna que me mostrou o que significa ser um pai de verdade. Percebi que eu não precisava de uma resposta do meu pai. A pessoa com quem eu precisava encerrar esse capítulo era comigo mesmo, a parte de mim que ainda mantinha a esperança de que, um dia, ele se tornaria o pai que eu merecia. Escrever a carta me ajudou a abandonar essa esperança e aceitar a realidade de quem ele é. Na semana passada, recebemos a notícia de que meu pai foi formalmente acusado de perseguição e de múltiplas violações da ordem de restrição. Ele enfrenta consequências sérias, inclusive a possibilidade de prisão. Mamãe disse que talvez tenhamos que testemunhar na audiência, mas o advogado dela está tentando evitar que nós, os filhos, precisemos fazer isso. Nossa família está, aos poucos, encontrando uma nova normalidade. As câmeras de segurança nos dão mais tranquilidade, embora tenhamos tido que desenvolver novas rotinas. Agora somos mais cuidadosos com o que publicamos nas redes sociais e com qualquer informação sobre onde estamos. É frustrante ter essas limitações, mas estamos nos adaptando. Durante tudo isso, meus irmãos foram incrivelmente solidários. Karen manda mensagens quase todos os dias da universidade. Ben se tornou mais protetor. E Sophie e James nos apoiaram sem hesitar. Não temos laços de sangue, mas somos uma família, em todos os sentidos que realmente importam. Atualização 3. A situação com meu pai foi resolvida, embora não da maneira como todos esperávamos. Mas o tempo coloca as coisas em seu devido lugar, e foi para isso que serviram esses últimos 6 meses. A data do julgamento do meu pai pelas violações da ordem de restrição estava marcada para 3 meses atrás. 2 dias antes da audiência, ele não compareceu à reunião prévia com seu advogado. A polícia foi até o apartamento dele e o encontrou vazio. Tim, o carro dele havia desaparecido, assim como a maioria dos seus pertences. Foi emitido um mandado de prisão, mas não havia sinais dele. 1 mês após o desaparecimento, meu tio Tim recebeu um cartão postal do meu pai. Estava datado em uma cidade do Arizona, a mais de 3.000 quilômetros de distância. A mensagem era breve, recomeçando. Diga às crianças que sinto muito por tudo. Meu tio Tim levou o cartão até nossa casa e mostrou a minha mãe e a Kevin, que depois o compartilharam conosco, os filhos. A polícia confirmou que meu pai havia cruzado as fronteiras estaduais, o que complicava a possibilidade de persegui-lo legalmente pelas violações da ordem de restrição. Minha mãe e Kevin consultaram o advogado, que sugeriu que, como meu pai aparentemente havia saído do estado voluntariamente e já não representava mais uma ameaça à nossa família, o melhor seria deixar a situação como estava. Perseguir a extradição por acusações relativamente menores seria custoso e poderia apenas trazê-lo de volta para nossas vidas. Hoje, depois de discutirmos em família, decidimos seguir o conselho do advogado. Se meu pai se mantiver afastado e nos deixar em paz, esse será o melhor desfecho para todos. A ordem de restrição ainda continua válida, caso ele algum dia volte para nosso estado. Com a ameaça imediata fora de cena, nossa família pôde começar a se curar e seguir em frente. Mamãe e Kevin celebraram recentemente o 4º aniversário de casamento com uma viagem de fim de semana para o litoral. Vê-los juntos, relaxados e felizes, me confirmou que eles foram feitos um para o outro. A carreira de Kevin continua indo bem, e mamãe foi promovida a chefe de enfermagem do andar em que trabalha no hospital. Minha relação com Kevin se fortaleceu ainda mais com tudo isso. Nunca, em nenhum momento, ele usou essa situação para tentar substituir meu pai ou forçar uma conexão mais profunda comigo. Ele simplesmente esteve ali, firme, confiável e paciente, e isso naturalmente criou esse laço. A maneira como ele agiu permitiu que nossa relação se desenvolvesse de forma autêntica, sem pressão. No mês passado, pedi ao Kevin que me ajudasse a aprender a dirigir. Era algo que eu sempre imaginei fazer com meu pai quando era mais novo. Kevin não fez alarde com o pedido, mas percebi que ficou honrado por eu ter pedido a ajuda dele. Temos praticado em estacionamentos vazios nos fins de semana, e estou melhorando. Kevin é um instrutor paciente, nunca levanta a voz, mesmo quando eu acidentalmente subo na calçada. Meus irmãos também seguiram em frente. Kerry está indo muito bem na faculdade e já conseguiu um estágio de verão. Ben começou a faculdade comunitária e trabalha meio período numa oficina local. Sophie foi aceita na universidade dos sonhos dela e começará lá no outono. James e eu ainda estamos no ensino médio, lidando juntos com as típicas questões da adolescência. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se papai não tivesse me pedido para ajudar a separar mamãe e Kevin. Será que ele teria encontrado outra maneira de causar problemas? De certa forma,
Aquele pedido horrível me obrigou a enxergá-lo com clareza pela primeira vez. Eu não odeio meu pai, eu sinto pena dele. Ele teve uma família que o amava e a deixou ir. Depois, quando nos viu felizes sem ele, não conseguiu suportar. Agora está sozinho em outro estado, recomeçando com nada além de arrependimentos. Essa já é uma punição suficiente. Quanto a mim, aprendi que família não se resume ao DNA, trata-se de quem está presente, de quem escuta, de quem se esforça dia após dia. Com essa definição, Kevin foi muito mais pai para mim do que meu pai biológico jamais foi. Na semana passada, encontrei um álbum antigo de fotos no sótão. Havia fotos minhas quando bebê, com meu pai me segurando. Ele sorria nas fotos, olhando para mim com algo que parecia amor. Mostrei o álbum para mamãe, e ela contou que papai ficou muito animado quando eu nasci. Por um breve período, ele realmente tentou estar presente. Mas, em algum momento, perdeu de vista o que realmente importava. Decidi ficar com uma das fotos. Não para me lembrar do que perdi, mas para lembrar que as pessoas são complicadas. Papai tomou decisões terríveis e nos machucou profundamente, mas houve um tempo em que ele se importou. Isso não desculpa o que ele fez, mas me ajuda a entendê-lo um pouco melhor. Não sei se algum dia ouvirei falar dele de novo. Uma parte de mim espera que ele realmente esteja recomeçando e se tornando uma pessoa melhor. Outra parte espera que ele continue longe de nós. E outra ainda espera que ele receba o que merece por tudo o que tentou fazer. É uma relação complicada, mas é uma relação que prefiro manter à distância. De qualquer forma, fiz as pazes com sua ausência. Essa experiência me ensinou que, às vezes, a família que você escolhe é mais forte do que a família na qual você nasceu. Kevin escolheu ser meu pai quando meu pai biológico escolheu ir embora. E eu escolhi que Kevin fosse meu pai. Essas escolhas fizeram toda a diferença. Atualização 4. Recentemente, talvez há uma semana, descobri que meu pai está enfrentando acusações no Arizona por envolvimento em um esquema de pirâmide que ele mesmo criou. Ele convencia pessoas a investirem em um projeto de desenvolvimento imobiliário e depois usava esse dinheiro para pagar outros investidores. Ele alegava que o dinheiro servia para financiar novos projetos, mas que os lucros vinham de empreendimentos anteriores. Assim, justificava o pagamento de dividendos em pouco tempo, dizendo que era para acelerar os ganhos e evitar esperar até que os novos projetos fossem concluídos. Mas não havia nem projetos antigos, nem novos. Meu pai levava potenciais investidores para visitar propriedades que ele, na verdade, não estava desenvolvendo. Acho que a profissão do Kevin o afetou mais do que eu imaginava, porque ele criou justamente uma fraude ligada à área de atuação do meu padrasto. Embora, pelo que sei, golpes no setor imobiliário sejam um dos mais comuns. Agora ele enfrenta acusações que podem resultar em penas que variam de alguns poucos meses até 20 anos de prisão, tudo dependerá do impacto do golpe e da quantidade de pessoas afetadas. Tenho lido jornais do Arizona, mas não há muitas informações disponíveis além de algumas menções breves. No entanto, Kevin tem conversado com um antigo colega da universidade que mora lá, e segundo ele, meu pai teria enganado mais de 50 pessoas, somando quase 5 milhões de dólares. Ainda não sabemos o que isso pode significar em termos de pena de prisão, porque também não está claro se, durante o julgamento que começará em breve, será possível comprovar toda a extensão do golpe. Vou acompanhar o caso de perto agora que fiquei sabendo, e espero trazer notícias sobre a sentença quando ela for definida. Hoje o julgamento começou, e espera-se que dure pouco mais de um mês. Atualização 5. Na manhã de hoje, foi anunciada a sentença do meu pai. Ele recebeu 4 anos e 8 meses de prisão, além da penhora de todos os seus bens para devolver parte do dinheiro às pessoas que ele enganou. Ele não pode pedir liberdade antecipada, a menos que consiga, dentro da prisão, restituir todo o valor desviado, o que é impossível. Então, esse é meu pai biológico, finalmente pagando por anos fazendo tudo errado, com sua família, com o trabalho anterior e, agora, com essa fraude, que foi o que enfim lhe trouxe as consequências que merecia. E quanto à minha verdadeira família, estamos todos bem. Já faz um ano que estou na universidade. Alguns dos meus irmãos já se formaram ou estão terminando os estudos. James está prestes a começar a faculdade. E nossos pais estão mais felizes do que nunca.